A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento. Irmãos e irmãs, você que ainda não aceitou Jesus, mas que já conhece e já ouviu falar sobre o arrebatamento, eu quero te convidar a aceitá-lo. Que você venha se arrepender dos seus pecados, que você venha dobrar os seus joelhos e confessar o Senhor com a sua boca, que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador que te dará a vida eterna. Entregue-se a Ele enquanto é tempo, porque muito em breve a igreja do Senhor, a igreja santa e irrepreensível, não é qualquer igreja que vai ser arrebatada, não são todas as igrejas que serão arrebatadas, mas somente aquela que perseverar até o fim, em obediência à palavra do Senhor e em santidade, sim, será levada no grande dia, na volta de Jesus. Vamos para a palavra. O texto de hoje é em Mateus, é bastante conhecida essa passagem. Mateus, capítulo 24, versículo 1 e ao versículo 14 vai falar sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Mateus 24, do primeiro versículo até o 14, diz assim a Santa Escritura: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Jesus estava ali, saindo do templo, né, da sinagoga, e os discípulos ficaram admirados com a arquitetura, né, do templo, né, com tudo aquilo. E Jesus disse que não era para eles se maravilharem, né, porque tudo aquilo iria ser derrubado. E aqui no versículo 4, continuando, ele vai responder. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, nunca se houve uma época de tanto engano. Há muitas igrejas que pregam, que dizem que pregam o Evangelho de Jesus, mas não. Elas pregam a teoria da prosperidade, pregam somente milagres e curas, pregam somente bênçãos, mas não pregam o arrependimento de pecados. Mas não pregam a questão da maneira de que você tem que se comportar depois que você aceita Jesus, que você aceita Jesus não deve permanecer do mesmo jeito. Você tem que ir a Cristo do jeito que você está, mas você não tem que permanecer. Deus não quer apenas o seu coração, não. Ele quer você por completo. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você tenha uma vida com Ele. Uma vida em obediência, uma vida em santidade. Que você faça a vontade dEle, porque a vontade dEle ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E ela vai sempre ser melhor do que a sua vontade. Por mais que de início você não entenda os planos de Deus, mas os planos do Senhor sempre serão melhor do que os seus. Então, irmão, nós estamos vivendo num tempo de engano. Muitos estão adorando os seus líderes, estão idolatrando dentro da igreja, estão criando amuletos como sabonete ungido, vassoura, como água, essas coisas. Isso não é bíblico, irmão e irmã. Jesus, quando se expulsava um demônio, ele repreendia com autoridade. Hoje não, hoje nós vemos
pessoas falsas curas de certos pastores tendo que colocar a mão na pessoa e arrancar o mal de dentro, puxando pessoas que são vítimas de feitiçaria. Irmãos, Deus não usa dessa maneira para libertar as pessoas, não. Não é assim. E você pode me dizer, mas todos estão acreditando, ou um pastor ali vai e unge e a pessoa fica ali e ele impõe a mão no local, na barriga, e puxa o mal da pessoa, a enfermidade. Essa semana eu fiquei bastante pensativa nessa questão de que quanto as pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão sendo levadas por vento de qualquer doutrina. A carta de Paulo aos Timóteos vai dizer que nos últimos tempos se ajuntariam muitos falsos mestres, porque a palavra verdadeira estaria coceira, comichões aos ouvidos. E chegamos a esse tempo, o tempo de apostasia, o tempo de esfriamento da fé, o tempo que não estão mais vivendo o verdadeiro evangelho, o tempo em que estão glorificando o homem, tirando Deus do lugar. E essas pessoas, elas não irão ser arrebatadas. O arrebatamento para os fiéis é para aqueles que vivem em obediência. É para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Os dons espirituais não salvam, os milagres não salvam. O que salva é a minha intimidade com Deus, é o meu relacionamento com Ele, é o meu arrependimento contínuo, é a minha humilhação, o meu quebrantamento e a misericórdia dele. O arrebatamento é para aqueles que vivem para a igreja santa e irrepreensível. Paulo fala, o apóstolo fala que temos que se manter em santidade, sedes santos e irrepreensíveis no Senhor. Irrepreensível é aquela pessoa que não é repreendida porque ela não pratica más obras. Você tem que praticar boas obras, obras que glorifiquem o seu testemunho, de que você é uma nova criatura, de que você está em Cristo, de que você não é mais aquela pessoa do mundo. Quando o arrebatamento for acontecer, vai ser num momento, um piscar de olhos. Vai ser no momento em que todos estão fazendo suas atividades normais. Pode ser hoje, pode ser nesse momento em que você está ouvindo esta mensagem. Continuando aqui na palavra, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. As guerras, elas continuam e elas têm se levantado com maior frequência. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares do mundo. Em vários lugares, em todos os lugares. Os terremotos têm aumentado, a fome, as guerras. Se você ler esse texto que foi escrito há mais de 2000 anos, ele fala exatamente do que está acontecendo nesses dias de hoje. E você não crê que a volta do Senhor está tão perto? Abra os seus olhos espirituais. Peça para o Senhor Jesus limpar os seus olhos, porque somente uma pessoa cega, espiritual, não crê que o Senhor Jesus está voltando nesta geração. E o Senhor sempre me fala em minhas orações que diga que eu estou voltando, minha filha. Que muito em breve eu estarei vindo. O arrebatamento vai acontecer. E não se engane se você que acha que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação ou depois, no final, e que nem muitos que nem acreditam que nem vai acontecer mais. Eu quero deixar bem claro aqui que o arrebatamento vai acontecer sim, antes dos 7 anos. A palavra diz, lá em Lucas
Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nos versículos 34, 35 e 36. Jesus fala: E olhai por vós, não vos aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Né? Jesus ele estava falando, alertando para nós estarmos vigilantes. Ele estava dizendo para que nós não deveríamos estar com o nosso coração carregado de glutonaria, né? Ser uma pessoa que só quer saber dos prazeres, de embriaguez, né? De cuidados com a vida terrena. E que não viéssemos, e que aquele dia não viesse ser de forma repentina para nós. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse laço que vai acontecer sobre toda a terra é o arrebatamento, irmãos. E não vai ser depois, nem no meio da grande tribulação. Vai ser antes. Muitos não estão acreditando. Muitos não estão... A igreja não prega mais sobre a volta de Jesus Cristo. Como eu estava falando, em que há muitas enganações. Há muitas doutrinas, né, sobre o arrebatamento. Que será que a igreja vai passar. Ela não vai passar pela grande tribulação. Você não tem que se preparar guardando os suprimentos, guardando coisas para sobreviver a esse período, porque esse período vai ser muito difícil. Você conseguir sobreviver sem ter a marca, né? A marca da besta. Então, o conselho que eu te dou, minha irmã, prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para se encontrar com o Senhor. Não fique planejando, pensando que não vai acontecer agora, porque nós estamos no tempo do noivado. A igreja ela está vivendo o tempo do noivado com Jesus. Jesus é o noivo da igreja e o casamento vai acontecer muito em breve. Semana passada eu tive outro sonho relacionado a isso, ao espírito do engano e à volta de Jesus. Neste sonho eu estava em uma igreja tradicional e tinha os membros que estavam sentados nos bancos e tinha uma mulher em pé, uma mulher com uma feiticeira com trajes pretos e cabelo longo preto, e eu entendi que aquela mulher significava o espírito do engano dentro da igreja e que ele vai atuar de uma forma cada vez maior, enganando as pessoas nesse fim de tempo, nesses próximos anos. E das mãos daquela mulher saía vento, saía poder, digamos assim, e as pessoas ficavam admiradas com aquilo dali. E eu queria falar para aquelas pessoas que Jesus estava voltando, que não era para acreditar naquilo que aquela mulher estava fazendo, porque aquilo era feitiçaria, aquilo era mentira. Isso é o que as falsas igrejas, as sinagogas de Satanás estão colocando satanismo dentro da igreja, as pessoas não estão percebendo. Então, meus irmãos e irmãs, tenham muito cuidado, preste direção ao Espírito Santo para saber se aonde você congrega é uma igreja fiel ao Senhor, é uma igreja onde tem a presença do Espírito Santo, não é uma igreja que exalta o homem, não é uma igreja que só quer saber de milagres, de curas e de prosperidade, que extorque dinheiro de pessoas. Essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquela que prega a doutrina fiel à palavra, aquela que prega o arrependimento de pecados, aquela que prega que você não deve permanecer igual ao mundo, que você deve ser diferente, que você deve ser luz e sal desta terra. Voltando para Mateus, capítulo 24.
Mateus, capítulo 24, versículo 8. Como eu estava falando, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Estamos nos princípios das dores. Então vos hão de entregar-se-á para seres atormentados e matar-vos-se-vos-ão, sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Muitos estão sendo perseguidos por causa do nome do Senhor. Aqui no Brasil, a perseguição ainda não começou, mas em alguns países da África, da Ásia, tem acontecido, nós vemos isso. Muitos estão sendo mortos por não negarem ao Senhor. Mas aqui no Brasil mesmo, muitos estão debochando, brincando com a palavra de Deus, zombando. E uma das coisas que Deus está abominando muito é o louvor. O louvor não está sendo mais para adoração ao Senhor, mas para adoração ao homem. O louvor não está sendo mais inspirado pelo Espírito Santo. O louvor está sendo criado, não digo mais nem louvor. A música secular está dentro da igreja hoje. Isso é uma vergonha. Porque Deus, ele não se agrada disso. E ele não tem se agradado desses cantores gospels que têm levado essas canções de uma forma para ganhar, para lucrar. Não. Deus não se agrada disso. Deus, ele quer que você o adore em espírito e em verdade, e não que você se exalte e ganhe dinheiro com isso. Deus, ele quer que você leve o evangelho dele. Ele disse: de graça vos dou, de graça você também tem que dar. Se Deus te deu um dom, você não tem que cobrar por este dom. Porque Deus, ele vai te dar, ele vai te retribuir. Se você viver fiel a ele vai te retribuir, ele não vai te deixar faltar nada. Então, o que vemos hoje em relação a esse meu sonho é um engano. E ele vai atuar cada vez mais fortemente. E na segunda parte desse sonho, Deus, ele falava na minha boca: diga para a minha igreja, diga para as pessoas, fale sobre a minha vida, pregue sobre que eu estou voltando e muito em breve eu estou vindo. Pregue sobre o sacrifício do meu filho na cruz. Pregue, fale sobre o meu amor, o amor do Senhor. E ele falou que devemos ajudar, os necessitados também. A igreja em geral hoje não estão mais ajudando os necessitados. Muitas delas só querem pedir, mas não ajudam os necessitados, os órfãos e as viúvas, porque em Tiago 27 fala que a única religião que Deus se agrada é cuidar dos órfãos, das viúvas e deixar-se de se corromper pelos maus, deixar-se corromper pelo mundo. O amor ao próximo, O Senhor quer ver isso. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nós vemos também no meu evangelho com muita traição, casamentos destruídos. Por quê? Porque Deus, ele não está no centro. Se Deus não estiver no centro do relacionamento, seja de aonde for da sua vida, e se Deus não estiver em primeiro lugar, nada ocorrerá bem. Mas se o Senhor Jesus estiver na frente, tudo ocorrerá bem. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Esta semana mesmo eu vi eu estava vendo um vídeo de uma profecia. E aquilo me incomodou porque não era de Deus. Não era do Espírito Santo. De um certo pastor que falava sobre terremotos e sobre destruição do Brasil. Falou também sobre 3 pastores. Disse que 3 pastores Deus iria abater, ia derrubar em um avião. Aquela profecia não veio do Senhor.
é do Senhor, o Espírito Santo ele te confirma. Você sente a presença de Deus, que é realmente aquilo ali. Seja uma profecia boa ou uma profecia ruim, o Espírito Santo ele te confirma através do dom de discernimento. Quando não é de Deus, você não sente nada, você sente algo ruim. E tem se levantado não só esse pastor, mas como outros falsos profetas por aí, que estão distorcendo a palavra, estão querendo apenas arrancar a pele da lã das suas ovelhas. E muitas delas acreditam nesses milagres, que são os falsos milagres. Jesus, quando ele curava, ele apenas declarava uma palavra, repreendia, a pessoa era curada, e assim também é que tem sido verdadeiramente aqueles que são usados por Deus. Então tenha muito cuidado, irmãos e irmãs, nessas profecias que existem muitas no YouTube. Peça o discernimento de Deus quando mandarem algo para você. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor tem se esfriado. Está claro? Isso também tem acontecido muito. O amor dos filhos pelos pais nem existe mais. O respeito das famílias em si tem se perdido. O amor no casamento, o amor da igreja por Cristo tem se esfriado, tem adormecido, tem acabado, tem virado rotineiro. Ir à igreja virou apenas uma rotina, como ir a um clube, ou como ir a um cinema, ou como sair de casa. Ir à igreja não é mais motivo de alegria, mas tem sido motivo de fardo. E isso o Senhor não tem se agradado. O Senhor quer que vá à sua igreja, vá cultuar a Ele, não a homens, não a pessoas, não a si próprio, não a ninguém. Ele quer que você o adore de verdade. Ele deseja isso de todo o coração. Mas hoje, isso tem se tornado cada vez mais raro. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar, vivendo o que o Senhor Jesus nos deixou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, a palavra de Deus tem sido pregada em muitos lugares. Creio eu que praticamente todos os países. Está muito perto, meu irmão, minha irmã. Prepare-se. Prepare-se, esteja pronto. Não deixe que o azeite falte na sua botija. Não deixe que o Espírito Santo saia da sua vida por um prato de lentilhas, por um desejo do mundo pecaminoso. Tenha a sua mente ligada com o trono do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta soará. E os mortos, aqueles que tiverem morrido primeiro, serão ressuscitados. Lá em 1 Tessalonicenses, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento, que antes os que estiverem morrido com Cristo serão ressuscitados primeiro, e nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, seremos levados, e o nosso corpo vai ser glorificado. Teremos um corpo glorioso, assim como Jesus ressuscitou
será o nosso corpo como o corpo de Jesus após a ressuscitação. Então, irmãos e irmãs, estejam vigilantes. Vigiem e orem, porque os dias são maus, os dias são curtos. Não há mais tempo para você querer estar na casa do Senhor de brincadeira, de fachada, em ir apenas por ir, sem um propósito de salvar a sua alma, a sua vida. Você que está indo à igreja apenas por ir, por qualquer outro motivo a não ser adorar o Senhor, arrependa-se o quanto antes e procure andar de maneira reta, porque somente os justos serão arrebatados. Aqueles que estão indo apenas de qualquer maneira para a casa do Senhor não serão arrebatados. Fiquem cientes disso. E muito em breve o Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele estará vindo. Muito. É breve, irmãos. Breve. Falar em breve para finalizar o meu sonho. O Senhor Jesus, Ele falou que é como o período de noivado. 1, 3 e 6 meses. Esse é um período curto. Ele quis me dizer, comparar que a volta dele é como um período de noivado. É curta. Estamos nesse período de noivado. E quando um casal está noivo, eles se preparam. Então, esse é o momento de você se preparar para a vinda do Senhor, para se encontrar com o seu noivo. E como será maravilhoso este dia. Será um dia de festa, um dia de muita alegria. Vai ser o melhor dia das nossas vidas. E eu anseio pela vinda do meu Senhor Jesus. E eu desejo que você também anseie pela vinda dele. Amada irmã e amado irmão, que você fique na santa paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E que muito em breve nós possamos todos juntos estarmos reunidos no céu com o nosso Senhor. Fique na santa paz. Amém.